Oi gente, tudo bem? Este é o canal Graça e Fé e, como eu disse, que eu ia estar contando testemunhos de livramentos de Deus, né? Então, eu vou começar pelo um livramento que Deus deu para o meu filho. Eu acho que foi no ano de 2013, eu não lembro se foi 2013 ou 2012, e eu estava morando em Tiba. Tiba para quem não conhece, aqui no Japão, né? Ken é estado, né? Então, Chiba Ken, estado de Chiba, né? Que é a região aqui perto, é perto daqui, né? Aqui é Kanagawa Ken, aí vem Tóquio e aí vem Chiba. É tudo assim pertinho. E eu estava morando em Chiba e meu filho estava em Yokohama, né? E então, lá onde meu filho estava, ele estava em uma, eu não sei se ele estava numa festa com os amigos, e aí na hora de voltar, ele entendeu que ele não poderia dirigir porque ele não estava em boa condição para dirigir. E então ele estava assim, eles estavam conversando nesse momento, eles estavam assim, num lugar aberto, assim, conversando, e, e aí tinha uma cerca perto dessas, tipo, de tela, né? E eles ali conversando e tal, aí os meninos disseram, bom, vamos então, vamos pro carro. Aí o meu filho ali naquele momento, ele começou a sentir um mal-estar assim naquele lugar, sabe? Algo ruim naquele lugar. Ele sentiu, parece que tinha, sabe, ali naquele lugar, e, e ele sentiu, ele ouviu como que fosse uma voz dizendo para ele, não saia daqui, fique aqui. Aí aí os meninos falaram, vamos pro carro. Ele falou, não, não vamos sair. Aí esse ser, esse sentimento, que não é sentimento, algo falou para ele, né? E este algo com certeza é Deus, e fez ele entender, não saia daqui, porque se sair, vão morrer. Aí o meu filho sentiu certeza absoluta, sabe? Que era Deus e que estava falando para ele, estava tentando dar um livramento mesmo. Estava avisando para ele, né? Que o inimigo estava assim, armando um laço de morte para eles. Aí o meu filho disse que o mal-estar ali naquele lugar, assim, num lugar aberto, mas de repente ele começou a sentir essa força do mal que estava, parece que ali, tentando por toda lei, querendo destruir eles, querendo pôr eles dentro daquele carro. E meu filho falava, não, eu não vou. E os meninos falavam, vamos. Ele falava, não, não vamos entrar nesse carro. Porque eu estou sentindo que se a gente entrar nesse carro, entrar na autoestrada, nós vamos morrer. Vai vir um caminhão e todos nós vai colidir com esse carro e nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. E ele sentia, sabe, aquela força do mal ali, agindo, parece que estava ali no meio deles, tentando, sabe, por toda lei jogar eles para dentro daquele carro. E aí ele sentiu certeza, depois ele me contou, ele falou, mãe, eu tinha certeza absoluta que se nós entrássemos naquele carro a gente ia morrer. Então ele sentiu assim, forte de Deus, não vai, não entra nessa autoestrada, não entra nesse carro. E ali aquela guerra espiritual, sabe? E aí os meninos ali insistindo. Aí meu filho foi para perto dessa cerca de tela, né?
E aí ele, porque os meninos já estavam em ponto de agarrar ele na marra e arrancar e levar ele na marra para dentro do carro. Aí ele foi para perto dessa tela, travou os dedos ali e falou: daqui ninguém me tira. Eu não vou sair daqui. Os meninos falavam: mas não tem nada a ver. Ele: não, eu tenho certeza que vai morrer. Os meninos falavam: não vai, não tem nada a ver. Vamos, vamos, vamos. Ele falou: não vou mesmo, porque eu tenho certeza. Ele falou: mãe, eu senti tão mal, senti que tinha um mal ali, sabe, tentando pôr a gente naquele carro, que eu quase vi, mãe. Eu só faltei ver, sabe, o inimigo ali, preparando tudo pra gente morrer, sabe? E aí eu falei: eu não vou entrar nesse carro. Aí ele travou as unhas ali e segurou forte. Ele falou: enquanto a gente não estiver bem, eu não vou. E ele não foi. Enquanto isso, lá em casa, eu estava em casa e de repente eu comecei a sentir uma angústia tão forte, mas tão forte, que poucas vezes eu senti esse tipo de angústia, porque muitas vezes Deus me põe para orar por alguma pessoa e ele me mostra urgência: ora agora, né? E às vezes eu sinto assim angústia: ora agora e repreende todo mal e tal. E eu oro e repreendo o mal. Às vezes eu sinto angústia também e oro sem saber para quem, mas eu oro e falo: seja quem for, Senhor, dá o livramento agora e tal, né? Mas poucas vezes terremoto parou. Mas poucas vezes, ai que susto, poucas vezes aconteceu de eu sentir assim tão forte a ponto de sentir um amargo na boca, sabe? E eu acho que foi umas 3 vezes que aconteceu de sentir essa angústia tão forte, de chegar a vir um amargo na boca. E Deus me pôs para orar urgente, sabe? E essa vez, nesse acontecimento, foi uma das vezes que eu senti um amargo na boca. Veio um amargo assim, de tão forte que é a angústia, que vem um amargo assim na boca. Não sei se alguém de vocês que está ouvindo já sentiu isso. Se já, deixa o comentário, tá? Porque isso já aconteceu comigo umas 3 vezes, né? E essa foi uma das vezes. E, se não me engano, uma das vezes que eu senti esse amargo foi uma das vezes que Deus me colocou para orar, para pedir livramento de terremoto. Daqueles testemunhos que eu contei, eu não sei se foi um daqueles 2 ou um outro, que eu senti um amargo que veio na boca assim, e Deus falando: vai orar, e era para livramento de terremoto. Então dessa vez foi nessa situação do meu filho, né? E eu senti aquela angústia, aquela coisa assim, que eu sabia que era laço de morte. E aí Deus mandou orar por ele. E eu comecei a orar e repreender, só que na minha boca foi colocada a palavra: tira o efeito, em nome de Jesus, todo efeito, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, ó Deus, tira o efeito, sabe? E eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, sabe? Porque eu orei assim, porque veio na boca essa palavra, né? E eu não sei, eles acho que tinham bebido, e aí eu sei que não estava em condição de dirigir, e aí ele sentiu isso, né? Que tinha um laço de morte para eles, e Deus falou: não saia daqui, não saia deste lugar, fica aqui nesse lugar, né? E a força do inimigo tentando por eles naquela autoestrada. E lá em casa, né, isso acontecendo. No mesmo horário, depois ele me contou isso, e era o mesmo horário que eu estava ali, sentindo essa angústia e orando e clamando a Deus ali. Era a mesma hora que ele estava ali agarrado na tela,
e falando: daqui eu não saio, daqui eu não saio, ninguém me tira daqui. E Deus dando a certeza para ele: não sai mesmo, porque se sair vai morrer, sabe? E aí Deus deu o livramento, porque ele ouviu, ele ouviu e deu ouvidos, né? E eu lá em casa ouvi e fui orar também, né? Fui interceder. Então, é importantíssimo que a gente aprenda, né, a entender, né, quando Deus está tentando dar um livramento, né? Porque nem sempre Deus vai falar de maneira tão forte assim, né? Às vezes Deus fala de maneira mais simples. Igual esses dias eu vi a moça testificando que ela se livrou de entrar no avião porque o pai dela insistiu: filha, não vai, minha filha, não vai, fica mais, fica mais. Principalmente essas coisas assim, quando a pessoa fala não vai, não vai, é bom ouvir, é muito importante dar ouvido, sabe? E Deus deu o livramento. Então muitas vezes ali, às vezes você vai ouvir como, você vai entender que é Deus. Outra hora você não vai nem perceber que é Deus, porque às vezes até uma criança pode ser usada, às vezes um pai, uma mãe, né? Um amigo, um pastor, alguém pode falar, dar uma palavra e ali é Deus tentando dar o livramento. Então é sempre bom a gente consultar Deus, a gente procurar ter discernimento, entender, né? Para a gente ter mais entendimento, né? Sobre e conseguir entender, ouvir mais quando é Deus, né? E igual também eu ouvi alguém contando a história de uma menininha, que essa menininha, ela nos Estados Unidos, ela ia atravessando a rua, não sei como, se era atravessando ali, onde todo mundo atravessa também, como que foi, ou ela estava indo na estrada, eu não lembro bem como foi a história, eu sei que algo falou para ela: não passa perto daquele carro, passa longe daquele carro. Ela achou que era uma coisa da cabeça dela e passou perto do carro. E aí o mal aconteceu, né? Então mas graças a Deus, depois ela teve o livramento, porque ela já estava pronta para, sabe? Já estava conformada que não tinha mais jeito. E o inimigo ali, o cara, já estava pronto para, sabe? E na hora que ela estava ali, o cara desceu para ir comprar algo para esse fim. E na hora que o cara desceu, deixou o carro em um lugar assim, meio longe para ninguém ver ela, mas ela estava amarrada dentro do carro. E aí na hora que ela estava ali, ela falou: é a minha última oportunidade de eu tentar fazer alguma coisa. E ela lembrou que uma menininha, amiga dela, falou assim para ela: olha, ninguém pode morrer sem chamar Jesus para perdoar os pecados. Tem que pedir para Jesus perdão dos pecados. Não pode de jeito nenhum morrer sem pedir para Jesus o perdão dos pecados. Aí ela começou a pedir: Jesus, me salva, perdoa os meus pecados. Olha só, uma criança, né, mas que falou isso para ela, né? E aí ela começou a pedir: Jesus, me salva, perdoa os meus pecados, Jesus. E aí quando ela falou isso, ela recebeu uma estratégia. E ela começou a fazer algum movimento no pé ali que escapou. Ela conseguiu tirar aquele do pé. E aí ela, não sei se ela baixou o vidro e saiu pelo vidro e fugiu. Só que ela estava tão fraca porque estava dias sem comer. E ela andava um pouquinho, cambaleava, caía, andava um pouquinho, cambaleava. E naquele medo, naquele desespero, sabia que o homem estava para vir. E ela saiu na rua. E aí ela batia a mão, mas ninguém parava. Aí quando viu um caminhão longe, ela falou: eu vou entrar na frente, que o caminhão estando longe, né? Dá tempo ele parar. Aí ela entrou porque dava tempo, né? Aí ela entrou e ficou assim, ó. E aí o caminhoneiro parou. O caminhoneiro parou e ela já foi pro lado do carro pedindo socorro, socorro. O homem pôs ela no carro e levou direto para a polícia. E essa menina foi salva, né? Você vê, ela acabou de aceitar Jesus, recebeu aquela estratégia e foi salva. Então, eu sei que ali ela recebeu essa estratégia e conseguiu escapar, salvar, né, sua vida. Então, quer dizer, mas o primeiro livramento ela não teve, porque ela ouviu, mas não deu ouvidos, né? Então, às vezes,
a gente precisa pedir para Deus: Senhor, aguça os meus ouvidos para me entender quando o Senhor falar comigo. Quando Deus coloca a gente para orar, a gente tem que orar até dentro do tempo de Deus, né? Então a gente só para quando Deus dá a resposta. Quando Ele dá a resposta, Ele faz a gente ter paz, e essa paz não é uma simples paz, é uma paz que é derramada sobre a gente. É uma paz que ela te convence de que aquele problema foi resolvido, de que aquele laço foi quebrado. Então, você é completamente convencida de que esta oração foi respondida por Deus, subiu ao céu e foi respondida por Deus. Você tem absoluta certeza disso e não tem nenhuma sombra de dúvida. E em resposta, a paz desce e toma conta do seu coração, e parece que o ambiente ali tudo vira paz, né? Que chega a ser quase que palpável essa paz. Então aí quando essa paz veio, então aí eu agradeci a Deus ali e parei de orar. Terminei minha oração. Então é as misericórdias de Deus estendidas sobre as nossas vidas. Quero contar agora o testemunho de esse que eu não lembro mesmo a data. Esse faz tempo, faz chão. Esse foi, eu acho que nos anos 80. 80 e lá vai bolinha. Eu era jovem e ia fazer uma viagem, a mocidade da igreja ia fazer uma viagem para Rio Verde, né, Mato Grosso do Sul. E a gente morava em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e a gente, os jovens, né, da sede e os jovens também das congregações dos bairros, a gente se reuniu, então muitos jovens, e a gente, eu acredito, não sei, né, mas acho que outros jovens já tinham talvez viajado de outras formas, né, mas esse grupo ia em um ônibus que a gente alugou, né, os jovens alugou um ônibus grande, e a gente foi dormir na igreja, o tempo que estava construindo a igreja sede de Campo Grande, né, o pastor Hilário estava construindo a igreja sede, e então as meninas dormimos ali na frente, no púlpito, que é um púlpito muito grande. Então a gente dormiu ali na frente, no púlpito, dentro da igreja grande em construção. E os meninos, eles dormiram na igreja, em uma antiga igreja do lado, que era bem pequena, que foi uma igreja feita assim, feita provisoriamente assim. Então ali já não era mais igreja, e os meninos dormiram lá, e as meninas dormiram lá na igreja grande, que estava em construção. Então, porque a gente ia viajar de madrugada, assim, o dia clareando. Então, para não ter atraso, nada, então a gente já foi dormir lá na igreja mesmo. E a gente estava contando no dedo os dias dessa viagem, para essa viagem. A gente estava numa felicidade, nossa, os jovens estavam assim, na maior alegria, sabe? E era uma festa de jovens em Rio Verde. E então a gente naquela felicidade toda, aí de manhã cedo, a gente levantou, se arrumou de madrugada, ainda escuro, e aí a gente entrou no ônibus e se organizamos, colocamos as pastas, as coisas, tudo ali, tudo bonitinho, e pronto ali para a gente viajar. Aí, antes de viajar, de sair, o motorista, ele foi checar, né, para ver se estava tudo certinho. Aí ele disse assim, olhou lá na parte de trás, assim, do ônibus, no fundo, assim, e ele disse: por que aquele jovem está sentado no braço do banco?
Aí os jovens, alguns jovens ali respondeu, é porque não tem assento para ele. Mas não tem problema, porque a gente vai revezar com ele. Aí o motorista falou, não, mas eu não posso sair com vocês nessa condição. Eu não posso, porque é ordem da empresa, eu não posso de forma alguma. Aí a gente insistiu com ele, sabe? E ele falou, não, eu posso pegar alguns de vocês, tipo uns 2, 3 jovens, e a gente vai lá na empresa, lá, né, no dono da empresa, e a gente conversa com ele. Se ele liberar, tudo bem, mas eu não posso de forma alguma fazer uma coisa dessa. Aí os jovens foram lá conversar com o empresário, e a gente tinha assim, eu pelo menos eu tinha certeza que o homem na minha mente eu tinha certeza que o empresário ia dizer, por causa de um só, né? Eles vai revezando, né? Não dá nada não. Eu pensei que ele ia dizer isso, né? Aí passou, demorou, sabe? Para nós demorou uma eternidade, que a gente estava assim naquela ansiedade. Aí chegam os jovens, né? E o motorista. E aí? Os jovens entrou assim, já triste, acho que deu errado. Aí os meninos disseram assim, olha gente, pega sua bagagem, cada um, vamos descer do ônibus, acabou a viagem, acabou a festa, o homem não aceitou, a gente vai devolver o dinheiro para vocês, porque o homem disse, de forma alguma, o empresário, ele falou, devolvo o dinheiro para vocês, não há problema nenhum, mas eu não faço isso de forma alguma. Não posso fazer isso, não é certo. E aí, a gente não pôde viajar. Aí o pastor Hilário, como ele era um pastor assim muito esforçado, muito esforçado. De manhã, madrugada já, ele já estava lá mexendo massa, trabalhando como servente, né? Eu acho que servente ou pedreiro, não sei, mas de manhã cedo, madrugada, escuro, já estava lá o pastor Hilário lá com a enxadinha, puxando e arrumando, coisando lá. E aí o pastor Hilário viu a gente descendo do ônibus, arrasados, sabe? Os jovens, todo mundo numa tristeza, sabe? As meninas chorando, assim, as lágrimas descendo, sabe? E a gente, não acredito, meu Deus. Eu não acredito uma coisa dessa, porque a gente estava contando nos dedos, sabe? O dia dessa festa. Aí o pastor Hilário veio e falou pra gente, peraí, gente, olha aqui. Aí a gente olhou para ele e falou assim, gente, não chore, não chore. Agradeça a Deus e entra ali naquela igreja, tá vendo a igreja ali? Pois entra lá, vai lá e vocês vão lá agradecer a Deus, porque isso é livramento. Ele falou assim, isso é livramento. Vai agradecer a Deus, para de chorar. Vai lá, vai agradecer a Deus, todos vocês, porque hoje Deus deu a vocês um grande livramento. Aí a gente foi para dentro da igreja, né? Mas a gente foi triste, sabe? Arrasados mesmo. Só que um mistério começou a acontecer. Cada jovem, quando pisava o pé no batente ali da porta da igreja e entrava para o lado de dentro da igreja, caía um quebrantamento, todos. Quando a gente chegava no batente, que entrava, dava um passo para dentro, caía um quebrantamento sobre a gente, e os jovens já ia se jogando assim, uns já se jogando assim pro chão, caindo de joelho, outros já ia assim, meio, já abaixando, se jogando nos bancos, sabe? E os rapazes de joelho no chão e de rosto também no chão, e outros e as moças, mesma coisa. Teve alguns rapazes deitaram no chão para poder chorar, porque era um sentimento tão forte, um quebrantamento que caía
sobre a gente quando a gente pisava o pé do batente da porta para dentro da igreja. Era um quebrantamento tão forte e tão inexplicável que a gente chorava, sabe? Não era um chorinho assim de jovem, né? Porque criança que abre a boca, né? E não tá nem aí, né? Mas jovens, claro, né? Por mais triste, né? A gente fica naquela, né? Assim, né? Mas depois que passou do batente da porta para dentro, a gente uivava quase, de tanto chorar, sabe? Mas a gente não entendeu mais nada, sabe? E alguns jovens deitados no chão para chorar. E era aquele choro assim que saía da alma, da alma. Pensa num choro que não é comum, que sai lá da alma mesmo assim, com aquele quebrantamento todo que você puder imaginar. Imagina esse choro. E todo mundo no mesmo sentimento. Imagina o barulhão de chororó que virou ali, sabe? Muito choro. Só que não era um choro igual o sentimento de antes da gente entrar para dentro da igreja. O sentimento que a gente estava assim, meio que chorando, limpando as lágrimas, assim, triste, assim, ai meu Deus, não acredito que deu errado essa viagem, naquela tristeza. Era esse sentimento. Só que quando a gente batia o pé ali, que passava pro lado de dentro da igreja, era outro sentimento completamente oposto. Completamente oposto. Era um sentimento, era um choro que brotava da alma, mas era um choro que vinha com sentimento de gratidão e de alívio, sabe? Um alívio que chegava, parece que tirava um peso assim da gente e que a gente ia ficando leve, assim, naquele choro, ia ficando leve. E a gente sentia uma paz, uma paz, uma paz, um alívio e um sentimento de gratidão que tomou conta, sabe? Era como se a gente tivesse voltado da morte. Esse era o sentimento, sabe? Um sentimento de um profundo alívio e uma profunda gratidão por um grande livramento. Era exatamente esse o sentimento. Aí a gente não conseguia parar de chorar. E aí ficamos um tempo ali em prantos, e depois, conforme os jovens foram conseguindo se controlar, aí foram parando o choro, aí foram se controlando, foi sentando, um sentou ali, o outro sentou e foi esperando os outros e se controlando também. E para depois todo mundo, porque a gente queria conversar para poder entender o que era aquilo, porque a gente não entendeu mais nada. E aí quando todo mundo se controlou e todo mundo se sentou, aí a gente fez ali, ficou tudo reunido ali, sentado ali por ali, e começamos a tentar desvendar o mistério. Aí a gente falou assim, olha, só pode ser livramento de Deus. Só pode ser que Deus está mostrando que Deus nos deu um grande livramento. Então, já que isso aconteceu, então eu vou contar o que aconteceu. Eu tive um sonho, aí a pessoa começava a contar. Eu tive um sonho assim, 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 sonho de destruição. No meu sonho, aí ele contava o sonho, né? E teve um que falou, e no meu sonho eu vi o fulano morto, eu vi o ciclano morto, eu vi não sei quem morto, eu vi não sei quem mais morto, sabe? Eu fiquei apavorado, muito assustado, mas eu não quis falar. Porque eu falei, vou estragar a viagem, eu não vou contar o sonho. Aí outra pessoa falou assim, olha, o meu pai, ou a minha mãe, ou alguém da família ali, olha, alguém falou o nome de alguém, teve um sonho, e neste sonho ele viu isso, sonho de destruição. Aí o outro falou assim, olha, eu tive um sonho assim, 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 eu fiquei muito preocupada. Eu sei que no fim, vários daqueles jovens tiveram sonhos, avisos de Deus, mas só que nenhum contou nada. Todo mundo ignorou os sonhos e não quis contar. Porque falou, não, eu vou estragar a viagem, eu não vou fazer isso não. E ninguém contou. Então, depois que todos contou, os que tinham sonho, contaram os sonhos,
Então a gente chegou à conclusão final. Realmente o pastor Hilário, ele tem toda a razão, ele falou mesmo por Deus mesmo, né? Deus, a gente sentiu que aquilo que o pastor Hilário falou não vinha dele, era uma coisa de Deus mesmo. E a gente ali agradeceu de novo a Deus por esse grande livramento de Deus. E a gente foi para casa. Aí, só que a gente não foi para casa triste. A gente não foi para casa, tipo, se lamentando. Ai, meu Deus, mas que pena, né, que não deu certo. Não. Quando Deus faz uma obra, Ele faz assim completa mesmo. A gente foi para casa num alívio, numa paz assim. Olha, uma paz profunda, sabe? Numa alegria imensa mesmo. A gente foi para casa assim, tomado assim por aquela paz e por aquele sentimento de gratidão, sabe? Então parece que a gente estava, sabe, pisando macio, pisando assim em algodão, sabe? De tão que a gente estava sentindo alívio, aliviado e uma paz e um sentimento de gratidão a Deus. Aí, tá. Agora eu vou contar como é o meu pai, tá? O meu pai, quando ele tinha algum problema, tinha algum filho em alguma situação difícil, alguma coisa, ou que tivesse saído de casa e demorado para voltar, e de alguma forma meu pai estava preocupado, então meu pai ficava assim. Ele andava para lá e para cá, ele não sentava, você não vê ele sentado lá no sofá, ouvindo, que meu pai gostava de ficar ali ouvindo vídeo, né, de pregação, Jimmy Swaggart, ou então ele estava no quintal arrumando alguma coisa e tal, mas quando ele estava preocupado, ele não parava, sabe? Ele ficava andando para lá e para cá ali no quintal, dava volta, olhava, andava e punhava a mão na cabeça, fazia assim, aí ele ia para frente, dava uma voltinha no jardim de casa, voltava para dentro, e aí ele ia lá na rua para olhar para o lado do ponto de ônibus para ver se estava vindo esse filho, essa pessoa de casa que ele estava preocupado, para ele ver se estava vindo. Aí ele ia lá na rua, dava uma olhada, voltava assim, sabe? E aí você podia olhar na boca dele que ele estava assim, ó. Orando. Orando o tempo todo, o tempo todo. Era assim, meu pai. Aí quando a gente voltou, os jovens voltou, cada um para sua casa, quando eu cheguei em casa, quando virei lá, que eu desci do ônibus, que eu entrei na rua de casa, quando eu olho, quem que eu vi lá na frente? Meu pai. Meu pai, olhando, ele estava tipo para ver se estava vindo alguém. E aí, quando ele olhou, que ele me viu, meu Deus, ele veio correndo, sabe? Ele foi correndo me encontrar numa alegria, que ele não sabia onde esconder a alegria, jogava a mão pro céu e dava glória a Deus e agradecia e chorava, sabe? E eu, pai, o que é isso? O que foi? Aí, acabamos de chegar em casa e eu fui sentar para ouvir ele. Aí ele falou assim, ô minha filha, essa noite, quando eu deitei, eu tive um sonho terrível. Então, assim que eu deitei, eu já sonhei e depois eu não dormi mais. Eu passei a noite inteirinha em vigília, orando, a noite inteira. Eu fiz vigília, a noite inteira eu passei em oração por vocês, pelos jovens. E eu falei, mas o que foi, pai? Ele falou assim, quando eu deitei, logo eu sonhei, eu vi, minha filha, Deus me mostrou o ônibus dos jovens, né, o ônibus que vocês estavam, Deus me mostrou esse ônibus, minha filha, caindo numa ribanceira. E esse ônibus pegava fogo e eu vi os jovens carbonizados. Os jovens carbonizados, um acidente horrendo,
e eu vi você também, você e a Cássia. Ele falou que é minha prima, né? Eu falei, ele falou, eu vi você e Cássia carbonizadas, né? E os jovens da igreja, eu vi os jovens carbonizados. Foi um sonho terrível. E eu, quando eu acordei daquele sonho, eu já entrei em clamor diante de Deus e passei a noite toda implorando, pedindo para Deus não deixar vocês fazer essa viagem, se fosse para acontecer algum mal, para Deus impedir. Eu falei, Deus, Senhor, impeça, faça alguma coisa, qualquer coisa, Senhor. Faça qualquer coisa que venha impedir desses jovens, Senhor, fazer essa viagem. Por favor, eu implorei a Deus a noite inteira, minha filha. E agora eu vi você chegando, eu fiquei muito feliz. Então, olha só, Deus mostrou e Ele foi interceder, né, por nós, pelos jovens. E Deus, né, deu o grande livramento. E eu creio que não é só meu pai, eu acredito que muitos pais, né, de muitos daqueles jovens estavam também ali clamando, né, em suas casas, clamando a Deus e pedindo para Deus guardar todo o mal, para Deus impedir se tivesse algum mal e tal. E Deus respondeu às orações e nos guardou de um laço de morte muito grande, né? Então, eu vou terminar aqui esse testemunho, eu vou fechar aqui esse vídeo, e porque o vídeo já está um pouco extenso, mas eu vou prosseguir contando mais testemunhos nos próximos vídeos. Então, até já!